Olá, seja bem-vindo a este episódio 262 de E o Resto é História, com os dois do costume, Rui Ramos, João Miguel Tavares. Os nossos papás e mamãs ensinam-nos, desde pequeninos, que nunca devemos desejar a morte de ninguém. E é assim que deve ser. Acho ótimo que sejam esses os ensinamentos lá em casa, mas a história, infelizmente, aconselha-nos a abrir uma outra exceção. E uma dessas exceções, talvez a mais famosa de todas, chama-se Adolf Hitler, o homem a quem podemos desejar a morte. E por isso, no dia 20 de julho de 1944, há precisamente 80 anos, quando o coronel Klaus von Stauffenberg colocou uma bomba dentro de uma pasta na Toca do Lobo, o quartel-general secreto na Prússia Oriental, onde se encontrava Adolf Hitler, eu atrevo-me a dizer que qualquer um de nós, se tivesse tido a oportunidade, estaria a torcer mais por Stauffenberg e pela bomba e menos pela vida de Hitler. Mas a verdade é que, como nós sabemos, foi Hitler quem prevaleceu. A bomba realmente explodiu, mas uma pesada mesa de carvalho acabaria por lhe salvar a vida, e há até mesmo quem defenda que o milagre da sua sobrevivência apenas agravaria uma certa mitomania providencialista que o levaria a lutar até à aniquilação total da Alemanha, apesar da guerra estar mais do que perdida. Hitler, depois disto, ainda viveria mais 9 meses, até se suicidar num bunker de Berlim a 30 de abril de 1945, mas o mesmo não se pode dizer do coronel von Stauffenberg, que foi executado logo no dia seguinte, tal como 200 de outras pessoas, numa campanha de perseguição brutal na sequência do atentado, que muitos estimam que se possa ter atingido qualquer coisa como cerca de 5.000 mortos. Rui, não é difícil imaginar que muitas vidas teriam sido poupadas se a Providência não tivesse protegido Adolf Hitler no atentado de 20 de julho de 1944. Portanto, o que é que correu mal? Bem, o que correu mal, basicamente, é que os alemães parece que faziam mobiliário tão bom como os automóveis. A mesa de carvalho, de facto, protegeu Hitler da explosão, mas também ajudaram outras coisas. Ajudou que alguém, portanto, o Stauffenberg, que estava na sala de reuniões com o Hitler e os outros oficiais, e colocou a pasta com a bomba numa cadeira perto de Hitler. Entretanto, recebeu um telefonema combinado para poder sair, e alguém, depois de ele ter saído, viu a pasta ali e resolveu tirar a pasta e pôr atrás da perna da mesa, e, portanto, dessa maneira, colocou-a longe de Hitler e ainda por cima bloqueada por aparentemente uma base grande que dessa maneira protegeu Hitler. Ajudou também o facto de Stauffenberg, que tinha perdido a mão direita na guerra, e só tinha 3 dedos na mão esquerda, e portanto ele teve de armar a bomba. Ele tinha 2 bombas, mas, claro, com esta limitação e com a pressa, só pôde armar uma das bombas que lhe tinham dado para o atentado. Portanto, isso também ajudou o Hitler. E depois ajudou o facto de, em vez da reunião ser no bunker, estava muito calor, e então eles vieram cá para cima para uma construção em madeira. E, portanto, essa construção em madeira, com uma espécie de, vamos dizer, uma espécie de pré-fabricado, também ajudou a dispersar a explosão. Portanto, se a explosão tivesse sido dentro daquelas paredes do bunker subterrâneo, cimento, provavelmente teria causado, ainda causou 4 mortos, mas teria causado mais danos do que aqueles que causou. Bem, tudo isto, portanto, falaste em providência, ou Hitler falou em providência. Nós sabemos que providência é que era, provavelmente, enfim, talvez haja várias, mas afinal tudo se conjugou no dia 20 de julho para poupar Hitler. Isto não era só um atentado, esse é que é o ponto importante. No dia 20 de julho de 1944 não havia apenas um atentado contra Hitler. O atentado era parte de um golpe de Estado. Havia planos. Um golpe de Estado que visava derrubar o regime nazi na Alemanha. Ora, o que correu mal não foi apenas Hitler ter sobrevivido, foi o facto de a maior parte das pessoas que tinham sido contactadas ou que estavam envolvidas na conspiração só estavam disponíveis para dar um passo em frente, isto é, para dar o golpe de Estado, se Hitler tivesse morrido. E, portanto, o facto de Hitler não ter morrido desmontou completamente o golpe de Estado, quer dizer, e, portanto, tudo falhou, quer dizer, portanto, tudo correu mal, isto é Hitler não ter morrido, e depois correu mal tudo a seguir. Eu acho que devemos fazer aqui
talvez para perceber bem o que é que estava a passar na Alemanha neste mês de julho de 1944, em plena Segunda Guerra Mundial, fazer um paralelo curioso com a Itália, de que já falámos, e que um ano antes, em julho de 1943, os italianos também tinham, enfim, os dirigentes da Itália também tinham chegado à conclusão que a guerra estava mais ou menos perdida. Os aliados tinham destruído os exércitos alemães e italianos no norte da África, tinham invadido a Sicília, sabia-se que iam invadir depois a Itália continental, e a elite militar e política italiana percebeu que tinha de fazer alguma coisa. E o que é que eles fizeram? Isto talvez valha a pena comparar, portanto, as duas situações. A Itália em 1943, a Alemanha em 1944. Em 1943, na Itália, o que é que aconteceu? Reuniu-se o chamado Grande Conselho do Fascismo, que era um órgão onde estavam os dirigentes fascistas, os principais dirigentes fascistas, e funcionou como uma espécie de parlamento. Quer dizer, aquilo é uma ditadura fascista, com o Mussolini como o Duce, mas neste grande conselho do fascismo, os chamados hierarcas, portanto, os grandes dirigentes dos fascistas, aprovam uma espécie de moção de censura a Mussolini. E Mussolini recebeu a moção de censura. O rei de Itália, e Itália continuava a ser uma monarquia, portanto, acima de Mussolini havia o rei de Itália. O rei de Itália, quando toma conhecimento deste desenvolvimento no grande conselho do fascismo, demite Mussolini. Quer dizer, isto é, a ditadura fascista funciona como um regime parlamentar em julho de 1943, em Itália. Instituições a funcionar. Portanto, havia aí... E mais, Mussolini conforma-se com a sua demissão, portanto, aceita, é preso depois... E o fascismo, logo a seguir, isto é, naquele momento, é abolido, portanto, o exército toma conta da situação, fecha as sedes do Partido Fascista, etc. É verdade que Mussolini voltaria mais tarde, mas isso era graças a Hitler. O Hitler foi o... Bem, o Hitler é que o foi lá buscar, o Hitler é que o foi buscar e pô-lo à frente de um novo regime fascista. Já contámos isto em 1900... Aliás, não apenas a propósito deste derrubo do fascismo em 1943, mas a propósito do fim da guerra na Itália, etc. Ora bem, da sua posterior morte, aí sim ele foi assassinado, mas primeiro... Mas isso em 45, neste momento, muito foi tempo depois. Agora foi deposto, e foi deposto desta maneira parlamentar, isto é, foi demitido pelo rei, depois foi preso e foi posto lá numa prisão, ou numa residência que funcionava como prisão para ele, lá numa montanha na Itália. Ora bem, o que interessa perceber, para perceber porque é que os conspiradores contra Hitler estavam tão limitados nas suas escolhas em 1944 na Alemanha, é que na Alemanha nada disto era possível. Nós podemos começar até pela situação militar. A situação militar da Alemanha é tão crítica como a situação militar da Itália em 1943. Em julho de 1944 não podia já haver dúvidas. Os aliados em junho tinham desembarcado na Normandia, avançavam agora já pela França em direção à fronteira alemã. A leste, o Exército Vermelho, portanto, o exército soviético, que até abril até tinha sofrido várias derrotas na Ucrânia, tinha finalmente lançado uma grande ofensiva para coincidir com o desembarque aliado e tinham conseguido romper a frente e avançar na Ucrânia e na Bielorrússia. Portanto, era claro que eu olhasse para os mapas que o território disponível para a Alemanha estava-se a estreitar, os aliados a avançar no oeste, os soviéticos a avançar no leste. Portanto, as razões que tinham levado a elite política e militar italiana a duvidar da sorte da Itália na guerra em julho de 1943 eram tão fortes como aquelas que levavam a elite militar e política alemã em julho de 1944 também a duvidar. Agora, quais eram as diferenças? O que é que era completamente diferente e porque é que os dirigentes fascistas puderam quase que fazer esta moção de censurar Mussolini e levar à sua demissão, e isso estava fora de causa para os dirigentes nazis? Primeiro, o regime nazi era muito diferente do regime fascista. O regime fascista tinha mantido a monarquia, portanto havia um chefe de Estado que era diferente do chefe de Estado, do chefe do Partido Fascista, de Mussolini. Portanto, Mussolini era o Duce, mas depois havia o rei. Portanto, Mussolini só era oficialmente o primeiro-ministro.
portanto podia ser demitido pelo rei, e na Alemanha não havia nada disso. Quer dizer, na Alemanha, depois da morte do presidente Hindenburgo em 1934, Hitler não era apenas o chanceler, isto é, o chefe do governo, mas era o líder supremo, e não havia ninguém acima dele, ninguém para o demitir. Quer dizer, portanto, Hitler era o Führer, era o líder supremo da Alemanha. Segundo lugar, Mussolini, portanto, tinha alguém acima dele, mas também tinha outra coisa, tinha alguém ao lado dele. Isto é, tinha os outros líderes fascistas que estavam neste grande concílio do fascismo, isto é, neste órgão que acompanhava o Mussolini. Na Alemanha não havia órgãos coletivos onde a autoridade de Hitler pudesse ser posta em causa. Isto é, não havia cá grandes conselhos onde as pessoas pudessem votar e expressar outras opiniões. Quer dizer, Hitler decidia sozinho, quer dizer, não havia pares, não tinha ninguém ao nível dele. Terceiro lugar, Hitler não era como Mussolini. Mussolini, em 1943, ele era o primeiro a ter dúvidas. Ele era o primeiro que tinha percebido que a guerra estava perdida e até conversava nestes termos com os seus íntimos. Isto era uma tinha personalidade mais hesitante. Não era mais hesitante, era diferente. Era um bocadinho mais racional, até. Era um bocado mais racional. Ele não era muito hesitante, mas era mais racional. Ele tinha percebido que estava numa camisa de 11 varas, que aquilo não tinha situação e era capaz de falar. Não, ele hesitante não era. Era muito firme e rápido, mas tinha percebido que estava numa situação terrível. E conversava com isso, com os seus... Achas que o Hitler não tinha percebido? Bem, Hitler não deixava que falassem com ele sobre isso, quer dizer. Isto é, nós não sabemos o que é que ele percebeu ou não percebeu. Ninguém podia ter dúvidas com ele. Isto é, ninguém tinha dúvidas, ele não tinha dúvidas, enquanto Mussolini dizia, bem, isto está terrível, isto está mau, e as pessoas... E, portanto, o que é que acontece? Quando os próprios outros líderes do fascismo têm também as dúvidas que tem Mussolini e que sabem que Mussolini tem. E Hitler não deixa ninguém ter dúvidas. Isto é, e isto é um ponto muito importante. Isto é, a imagem que Hitler dá para toda ao resto da elite é alguém que está decidido a lutar e que não aconteça o que acontecer, isto é, mais derrota, menos derrota, é preciso continuar a combater e ninguém pode ter dúvidas a esse respeito, e se alguém tem dúvidas, não sobrevive. Portanto, este é o ambiente entre os nazis, que é um ambiente completamente diferente entre os fascistas italianos, que é toda a gente hesita, toda a gente cheia de problemas sobre o que é que vai acontecer. E, finalmente, os nazis alemães também não estavam na mesma situação dos fascistas italianos. A Itália era o parceiro menor de uma aliança com a Alemanha. E, portanto, podia esperar que talvez pudesse sair da guerra e que os aliados os pudessem tratar com um bocadinho mais de complacência. Era possível, quer dizer, na Alemanha não havia dúvidas que era o inimigo principal dos aliados. E, além disso, havia outra coisa. Os nazis estavam comprometidos no genocídio das comunidades judaicas na Europa. Eles sabiam, os aliados sabiam, toda a gente sabia, quer dizer, e portanto, ou eles sobreviviam com Hitler, ou não sobreviviam, quer dizer, para os nazis não havia... Todos eles sabiam que tinham queimado os barcos, quer dizer. A dimensão do horror não, os fascistas não tinham nada, quer dizer, estimulava a fidelidade. O fascismo era uma ditadura, tinha cometido umas atrocidades, quer dizer, mas podiam dizer que não era normal umas ditaduras cometer umas atrocidades. O regime nazi era uma monstruosidade, quer dizer, o extermínio não tinha paralelo, não havia paralelos para um ato daqueles, e eles estavam todos comprometidos com isso, e portanto ou sobreviviam com Hitler ou não sobreviviam. Então o que é que falhou para, de repente, se abrirem brechas entre os nazis? Não é entre os nazis. A conspiração contra Hitler não vem dos nazis. Quer dizer, a conspiração do Hitler vem de oficiais do exército alemão. Muitos deles aristocratas das velhas famílias militares do Reino da Prússia. Isto é, a maior parte deles têm os mesmos nomes que tinham os generais de Frederico da Prússia no século XVIII, são os mesmos nomes. Aliás, até há um historiador que chama a atenção sobre isso durante a campanha da Rússia depois de 1941. Isto é, os generais de Frederico da Prússia são os mesmos, têm os mesmos nomes dos generais de Hitler, porque são das mesmas famílias, são os descendentes,
trinetos, etc., são as mesmas famílias de militares. Aliás, como o Stauffenberg. Isto é o Stauffenberg. Stauffenberg é um conde, ele é Klaus Schenk Graf von Stauffenberg. Portanto, é gente nascida em palácios, em castelos. Portanto, isto é a conspiração com Hitler é feita em palácios, em grandes castelos, que são os deles. Eles, em 1933, 34, esta elite militar, que é ao mesmo tempo uma elite aristocrática que vem do reino da Prússia, eles tinham recebido os nazis depois da humilhação do Tratado de Versalhes, isto é, da derrota na Primeira Guerra Mundial, depois das divisões e da grande instabilidade política da República de Weimar. Eles tinham recebido os nazis e o regime nazi, a ditadura nazi, como um meio de restabelecer a ordem na Alemanha e, ao mesmo tempo, a grandeza da Alemanha na Europa. E, portanto, tinham recebido com alguma benevolência e tinham colaborado com os nazis. Quer dizer, isto pareceu-lhes que a ditadura de Hitler podia ser uma boa base para restabelecer a grandeza da Alemanha. Agora, a partir de certo momento, eles começam a ter muitas dúvidas acerca das políticas de Hitler, que lhes parecem muito arriscadas. E isso acontece em 1938, com a ocupação da Checoslováquia, em 1939, com a invasão da Polónia e com o começo da Segunda Guerra Mundial, em 1939, com a invasão da Alemanha, da França, 1940, com a invasão da... Desculpa, em 1940, em maio de 1940, com a invasão da França, em 1941, em junho, com a invasão da Rússia. Em todas estas ocasiões, eles pensaram que Hitler estava a ir longe demais, quer dizer, que tinha dado um passo e as coisas podiam correr mal, e em todos estes momentos há conspirações contra Hitler. Há a ideia de vamos fazer um golpe de Estado, vamos derrubá-lo. Porquê? Porque estes oficiais têm ao mesmo tempo consciência das limitações do exército alemão. Eles pensam que Hitler está a assumir compromissos militares que a Alemanha não pode... Isto é, eles não têm a ilusão que a maior parte da Europa tem sobre a grandeza do exército alemão. Toda a gente olhava para o exército alemão e achava aquilo uma máquina esmagadora e invencível. Eles são os dirigentes dessa máquina e sabem que não é esmagadora nem invencível, ao contrário dos outros. Isto é que é uma máquina que só vence se tiver um bocado de sorte e se for bem dirigida. Portanto, eles, quando Hitler dá esta... Em 1940 vamos invadir a França, em 1941 vamos invadir a Rússia, eles acham nós não temos meios para isto, quer dizer. E agora o que é que acontece? As coisas inicialmente correm sempre bem. Isto é, o Hitler ganha sempre. E ganha enormes vitórias, vitórias diplomáticas, como em 1938 na Checoslováquia, uma grande vitória militar em 1939 sobre a Polónia, uma grande vitória militar sobre a França em 1940, em 1941 uma grande vitória militar inicialmente sobre a Rússia. E o que é que isto faz? Bem, faz com que estes oficiais acabam por dizer, bem, ele está a ganhar, logo deve ter razão, logo vamos acompanhar. Mas quer dizer, portanto, quando a partir de 1943 as coisas começam a correr mal, para a maior parte, voltam todos eles ao mesmo modo de conspiração e de dúvida que tinham tido em todas as outras ocasiões anteriores. Sim. E, portanto, é este ambiente... Mas nunca tinha havido uma tentativa de atentado. Já tinha havido várias tentativas de atentado que nunca tinham resultado. Em 43 há várias tentativas de atentado que não resultam porque o oficial que era para colocar, enfim, para fazer o atentado não conseguia ter acesso a Hitler, e Stauffenberg acaba por ser ele a oferecer-se, precisamente. Mas já vamos falar disso porque ele tem acesso a Hitler. Muito bem. O que é que Stauffenberg tem para conseguir? Bem, vamos falar um bocadinho, antes de chegarmos aí, vamos falar só um bocadinho de Stauffenberg. Ele tem 36 anos, portanto é um jovem, e ele não tem apenas razões de expediente, isto é, não é só porque a guerra está perdida que ele decide tomar esta iniciativa. Ou porque ficou sem dedos e mãos. E um olho esquerdo. E o olho esquerdo. Ele é verdadeiramente um jovem idealista, quer dizer, ele pertence a um círculo literário romântico, à volta de um poeta que é muito famoso na Alemanha na altura. Stauffenberg também é um católico praticante, portanto é um genuíno católico. Inicialmente... E tem 36 anos. Tem 36 anos. Inicialmente, o nacionalismo nazi também o tinha atraído nos anos 30 como uma espécie de, enfim, princípio para organizar a Alemanha. Mas ele não era um nazi, não fazia parte do partido nazi. Mas em 44 ele tem um verdadeiro ódio
aos nazis. E, portanto, para ele, nas conversas dele, naquelas conversas que nos chegaram, das pessoas que falaram com ele nessa época, em 42, 43, 44, ele já está a ver o derrubo do regime nazi, não apenas uma maneira de poupar a Alemanha à guerra e à derrota, mas também um imperativo moral, quer dizer, para provar que a Alemanha não é o nazismo. Por exemplo, o extermínio dos nazis, dos judeus, tinha horrorizado completamente. Ele estava horrorizado com isso, ele tinha estado na frente de leste, sabia o que é que os nazis estavam lá a fazer, e portanto e nós sabemos que isso o preocupava, porque uma das ordens que ele preparou, no caso do golpe de Estado resultar para aquilo que eram as autoridades alemãs na Polónia ocupada, que é o chamado Governo-Geral da Polónia, uma das ordens que ele deu foi para a ocupação imediata dos campos de concentração. E tinha lá uma nota a dizer, portanto, os campos de concentração deviam ser imediatamente ocupados pelo exército, os guardas das SS deviam ser todos desarmados, os comandantes todos presos, etc. E depois havia uma nota a dizer assim, e aconselhar apenas os presos, portanto, os que estavam detidos nos campos de concentração, para não fazerem grandes manifestações de alegria antes de serem libertados. Quer dizer, portanto, ele tinha esta preocupação, isto é, sabia o que é que estava a passar e nas suas ordens, quer dizer, tinha esta e ele ideia. Estava convencido que o exército alemão ia aderir ao golpe de Estado. Bem, o que é que eles estavam... eles tinham... Portanto, primeiro, eles tinham a esperança... E um bocadinho parecida com a dos italianos, isto é, que era a ideia que se eles conseguissem derrubar Hitler e o regime nazi, não apenas Hitler, mas o regime nazi, eles estavam à espera que os aliados, perante uma Alemanha livre do nazismo, reconsiderassem aquela exigência de rendição incondicional que tinham feito desde 1943. Isto é, que não havia negociações com a Alemanha, a única coisa que a Alemanha tinha de fazer era render-se sem condições. Portanto, eles esperavam que os aliados fossem sensíveis ao argumento que a destruição da Alemanha abriria a Europa à ditadura comunista de Stalin, portanto, que eles respeitassem, enfim, que eles tivessem algum interesse em manter a Alemanha, em não sujeitar a Alemanha a um desarmamento total, a uma humilhação tal como em 1918. Agora, no entanto, eles não se sentiam com força para derrubar o regime nazi com Hitler vivo. Até porque uma parte das forças armadas alemãs era uma espécie de exército privado do partido nazi. Isto é, SS? As armas SS. Portanto, as SS não eram uma polícia, eram divisões de combate das forças armadas alemãs, com 1 milhão de homens. Eram talvez, aliás, algumas das divisões principais de choque das Forças Armadas Alemãs eram divisões SS. E, portanto, essas divisões eram de gente ideologicamente também muito fanática e, portanto, era necessário, digamos, decapitar o regime nazi, isto é, tirar-lhe Hitler para, com isso, estabelecer alguma confusão entre os nazis. Uma das coisas que eles iam dizer, os golpistas, eram dizer Hitler está morto e foram os dirigentes nazis que o mataram. E por isso é que nós vamos prender os nazis todos. Quer dizer, portanto, estabelecer ali uma confusão, quer dizer, inicial para as SS pensar, bem, então foi Himmler e Göring que mataram Hitler e agora estão a ser presos pelo exército. Era desta maneira que os golpistas, era aquilo que os golpistas tinham congeminado para avançar. Por outro lado, também havia o receio deles que muitos oficiais do exército tinham sido obrigados a fazer um juramento de lealdade ao Führer, tivessem escrúpulos em quebrar esse juramento de lealdade. Portanto, matar o Führer libertava-os todos desse juramento de lealdade. Por isso, daí a ideia do atentado ser uma espécie de condição essencial para o golpe. E depois, morto Hitler, aí sim os conspiradores tinham um instrumento para tomar o poder, que era o chamado exército de reserva. Portanto, tinha sido constituído dentro da Alemanha, portanto, fora das frentes de guerra, tinha sido constituído um exército, que era o exército de reserva, e era um exército que, ao princípio, as suas funções eram, sobretudo, a de treinar e preparar unidades militares para serem enviadas para a frente, mas que também tinha começado a ter outras funções, e outras funções associadas com este facto. A Alemanha estava cheia de trabalhadores estrangeiros.
tinha milhões de trabalhadores estrangeiros. Porquê? Porque tinha enviado os seus operários, os seus trabalhadores agrícolas para a frente de combate como soldados, e precisava que alguém trabalhasse nas fábricas e trabalhasse nos campos. E os nazis tinham resolvido esse problema recrutando à força, portanto era trabalho forçado, gente em todo o resto da Europa, na França, na Itália, enfim, na Rússia, na Ucrânia. Portanto, havia milhões de imigrantes, trabalhadores imigrantes na Alemanha. Sim. E havia um receio de que, se as coisas começassem a correr mal na frente, estes trabalhadores imigrantes pudessem revoltar-se. E então este exército de reserva estava-se também a constituir para o caso de haver uma revolta dessa população migrante, que eram milhões, isto é, não eram 2 ou 3, eram 4, 5, 6. Se revoltasse na Alemanha, este exército de reserva poder assumir o controle. Ora bem, mas esse exército não fazia parte das SS? Era o exército não, era o exército normal, de reserva, era forças. Ora bem, aqui é que estava Stauffenberg. O comandante deste exército de reserva era um general chamado Friedrich Fromm, e Stauffenberg era o seu chefe de Estado-Maior. E portanto, estes conspiradores, quer dizer, porque Fromm também estava na conspiração, embora, enfim, um bocadinho mais a tentar não se comprometer demasiado. Portanto, eles tinham o exército de reserva, mas tinham, além disso, Stauffenberg, que, como chefe do Estado-Maior do Exército de Reserva, tinha acesso às reuniões com o Führer, quer dizer, com Hitler. Quer dizer, portanto, ele estava numa posição em que podia ir, e aliás, devia estar presente nessas reuniões. Sim. E, portanto, ele, em determinado momento, como é ele que tem... reparem, Stauffenberg é o animador, é o planeador, é o cérebro deste golpe. E, em determinado momento, torna-se também o executante do atentado. Aliás, isso é uma das coisas que muita gente acha que é um dos fatores que tem tudo para correr mal. Isto é, ao mesmo tempo, o líder do golpe é aquele que vai fazer o atentado. Certo. Mas ele vai fazer o atentado... Tu estás a dizer que foi o próprio Stauffenberg que não, que teve de ser ele. Sim, é ele que planeia isto tudo, faz as ordens, que trabalha. Mais ninguém tinha acesso, ninguém tinha conseguido ter acesso. Quer dizer, e portanto era ele que tinha acesso. Quer dizer, mas ao mesmo tempo, o que estás a dizer é que muita gente sabia disto. Tendo em conta que a Gestapo era um serviço secreto, enfim, que nós vemos tão eficaz, como é que tanta gente, sabendo isto, passou mais ou menos despercebido? Porque havia uma espécie de código de honra no exército. Os militares não se denunciavam uns aos outros. E, portanto, Stauffenberg pôde falar com muita gente, com muitos oficiais, que falaram com outros oficiais, e portanto sabia-se. Envolvia comandantes como Rommel, quer dizer, o general Rommel, o comandante do Corpo Expedicionário Alemão no Norte da África em 1942, que entretanto tinha comandado a frente alemã na Normandia contra os desembarques aliados. Ele estava por dentro do golpe, quer dizer, ao princípio tinha tido alguma relutância com a ideia do atentado, mas depois tinha aceito a ideia do atentado, isto é, do assassinato de Hitler. E mais tarde Hitler descobriu. E Hitler descobriu, e como era Rommel, esse aí teve o privilégio de escolher o suicídio, quer dizer, eles deram-lhe a possibilidade de suicidar. Mas o suicídio de Rommel é na sequência desta operação? É na sequência deste atentado, desta conspiração de julho de 1944, isto é, ele está comprometido, mas como era um dos principais heróis militares da Alemanha, portanto até mesmo os nazis tinham dificuldade de dizer este é um traidor, então deram-lhe a possibilidade dele se suicidar, e se suicidasse eles faziam de conta que não sabiam nada e faziam-lhe funerais nacionais, a família dele seria protegida, etc. E portanto ele, enfim, não teve praticamente a opção, escolheu o suicídio. Agora, o que é que aconteceu no dia 20 de julho? No dia 20 de julho, portanto, o Stauffenberg põe a pasta, sai da sala, sai do edifício, houve a imensa explosão e, portanto, acha que ninguém pode ter sobrevivido àquilo, quer dizer, e, portanto, sai imediatamente, mete-se no carro para voar para Berlim, convencidíssimo de que Hitler só podia estar morto, quer dizer, ninguém ia sobreviver àquilo, e, portanto, ele chega a Berlim e em Berlim começa a tentar pôr o golpe em marcha, portanto, mobilizar o exército de reserva, prender os líderes nazis, desarmar as SS, desarmar as forças do partido, as outras forças do partido nazi, etc. O que é que acontece? E consegue? Não, o que acontece é que os outros generais, a começar por Fromm, dizem, ele diz, Hitler morreu, eu vi o atentado, mas
mas tem provas, viu o cadáver? E ele diz, não viu o cadáver, mas ouvi a explosão. Não, nós não fazemos nada até vir a confirmação do quartel-general do Führer que o Führer está morto. Bem, como nós sabemos, o Führer não estava morto. A partir de determinada altura até fala na rádio, quer dizer, porque de Berlim, obviamente, consta imediatamente que há ali gente a dizer que o Führer morreu e que estão a preparar um golpe em Berlim, porque, entretanto, há outros oficiais que, apesar de tudo, tomam imediatamente a iniciativa de avançar. Fromm é aquele que mais dúvidas tem. Em determinado momento, Stauffenberg até ordena mesmo a prisão, isto é, manda prender Fromm, porque ele não queria fazer nada, mas o que acontece é que, a partir do momento em que eles percebem que Hitler não está morto, portanto, uma grande parte daqueles que ainda não tinha avançado não avança, quer dizer, não faz absolutamente nada. O próprio Fromm acaba por voltar à chefia, a retomar a chefia, e a primeira coisa que faz Fromm, obviamente, à 1h do dia 21 de julho, portanto, no dia seguinte, é mandar fuzilar Stauffenberg e os outros todos, e os seus próximos colaboradores. Para quê? Para ver se salvava a pele? Muito provavelmente para encobrir, quer dizer, para dizer, bem, para encobrir-se a ele e aos outros todos, quer dizer, a ideia de Fromm é dizer, tenham aqui estes 4 traidores, portanto, Stauffenberg, que é o tipo que pôs a bomba, já os mandei matar, está tudo calmo. Obviamente os nazis não foram na conversa, perceberam logo que não tinha sido apenas Stauffenberg, e Stauffenberg acaba também por ser executado, e há aquela mortandade. Fromm acaba por ser executado como tinha acontecido a Stauffenberg. Nós podemos perguntar-nos... E de repente, mas a maneira também como foi desmontada toda essa conspiração também tem a ver com o facto de terem sido deixadas algumas pistas que permitiram identificar planos, as outras pessoas, não é? A tal Operação Valkyria que acaba por estar... A Operação Valkyria, quer dizer, que dá um nome depois ao filme de 2008 com o Tom Cruise a fazer de Stauffenberg. A Operação Valkyria era o nome da operação que o exército de reserva devia efetuar para tomar o controle da Alemanha no caso de uma revolta dos trabalhadores estrangeiros. O que é que Stauffenberg tinha feito? Tinha aproveitado a Operação Valkyria e tinha mudado toda a operação para a tornar uma operação de um golpe de Estado. Certo. Isto é, portanto, tinha mantido tudo aquilo que o exército de reserva ia de fazer, isto é, ocupar isto, ocupar aquilo, etc. Só que no sentido desmantelar o partido nazi e o regime nazi e tomar conta da Alemanha. Portanto, a Operação Valkyria tem este duplo sentido. Era, ao mesmo tempo, a operação legal, quer dizer, legal no sentido daquela operação, e a outra que Stauffenberg tinha preparado para tomar conta da Alemanha no caso de Hitler ter morrido. Agora, e se tivesse corrido bem? Se tivesse corrido bem, quer dizer, o que é que podia ter acontecido? Quer dizer, a guerra podia ter acabado. Se a mesa não fosse tão bem construída. A guerra podia ter acabado, porque muito provavelmente iria faltar, independentemente da resposta que os aliados dessem, quer dizer, sim, então já não se precisam de render-se incondicionalmente, mesmo que eles mantivessem as condições draconianas que queriam impor à Alemanha, era muito provável, quer dizer, que já não houvesse depois ânimo, já no próprio as Forças Armadas alemãs e no novo regime para continuar aquele esforço de guerra, sobretudo quando era óbvio que a guerra não podia ser ganha, quer dizer, que era impossível ganhar a guerra. Portanto, muito provavelmente a guerra teria acabado. Uma outra hipótese, se Hitler não tivesse morrido, mas Stauffenberg tivesse convencido Fromm e os outros generais a avançar na mesma, isto é, a dar o golpe de Estado, aí nesse caso era provável que tivesse havido uma guerra civil dentro da Alemanha. Isto é, porque os nazis, as SS teriam reagido contra as forças armadas alemãs que nessas circunstâncias estivessem passado para o lado dos conspiradores. E, portanto, teríamos uma situação igual à da Itália em 1943-44, uma guerra civil entre fascistas e não fascistas, porque é isso também que acontece em Itália depois quando Mussolini regressa graças a Hitler. Portanto, podia ter-se dado
encontrado a mesma, uma situação igual na Alemanha e nas zonas dominadas pela Alemanha, isto é, de repente haver unidades, por exemplo, as forças armadas alemãs em França estavam todas do lado do golpe, incluindo o seu comandante-chefe. Portanto, isso seria uma parte do exército que iria estar do lado dos golpistas. Mas o que é que aconteceria ao exército que estava na frente leste? Quer dizer, como é que reagiria? Provavelmente haveria unidades do exército que tomariam um partido ou outro, portanto podia haver uma guerra. Isso de facto não aconteceu, mas não faltaram tragédias nos 10 meses seguintes. Nos 10 meses seguintes foi terrível, morreram milhões, ainda morreram milhões de pessoas, milhões de alemães, milhões de outros europeus, e continuou o programa de extermínio dos judeus. Quer dizer, e reparem, este programa está em curso nesta altura. Está em curso, por exemplo, o extermínio da comunidade judaica da Hungria. A comunidade judaica da Hungria, em julho de 1944, é a maior comunidade judaica da Europa, ainda não foi tocada pelos nazis. São cerca de 500 mil de judeus que estão na Hungria. Ora bem, entre maio, aliás, vou dar as datas precisas, entre 14 de maio de 1944 e 9 de julho de 1944, portanto, nem chega a 2 meses, os nazis conseguiram exterminar 400 mil pessoas. Quer dizer, isto foi um esforço enorme do uso dos caminhos de ferro para transportar gente para Auschwitz, para matar Era este o regime que ainda estava a funcionar. O atentado de Stauffenberg, só para concluir, não conseguiu pôr termo à guerra, mas teve um outro efeito. Teve um efeito muito importante. Quer dizer, foi muito importante para a Alemanha de outra maneira. Depois de 1949, quando é constituída a República Federal da Alemanha, serviu ao novo regime alemão, à nova democracia alemã, para provar que nem todos os alemães tinham sido nazis. E que tinha havido alemães e alemães que precisamente representavam as grandes famílias históricas da Alemanha, como Stauffenberg, que tinham estado dispostos a sacrificar tudo contra o regime nazi. E isso foi muito importante para construir uma outra Alemanha. Isto é, uma Alemanha democrática, mas que ao mesmo tempo era a Alemanha que tinha uma relação com a história alemã e que tinha estado contra o nazismo. Quer dizer, portanto, Stauffenberg depois tem esta dimensão de alguém que, com o seu ato, redimiu um bocado a Alemanha, tal como aqueles jovens de que aqui falámos também há anos, da Rosa Branca de Munique, aqueles estudantes católicos de Munique que também tiveram o mesmo efeito. Isto é, aqueles que, no meio daquele horror, decidiram, enfim, quase servir de testemunhos de que não estavam de acordo com aquilo. Isto é, que nem toda a gente estava com aquela barbaridade. O seu sacrifício não foi em vão. De alguma maneira, não. Muito bem. E assim acaba esta edição da E o Resto é História. Nós voltamos para a semana. Até lá.